para falar da eliminação do Flamengo, né? O Flamengo tá eliminado da Libertadores, mas tá eliminado porque o Flamengo é um time vergonhoso, né? Assim, uma atuação vergonhosa de um time, de um técnico que simplesmente sabotou o Flamengo. O Flamengo foi sabotado hoje. O Flamengo foi sabotado, mano. Exceção. Porque... Agora, quando isso é regra, quando você passa a temporada ganhando vários jogos com atuações ruins, você está se aproximando da vitória no momento importante. Gente, isso é lógico. Não é sustentável uma sequência assim. Aconteceu com o Flamengo. Então é isso, gente. É o trabalho do Tite. Esse trabalho, pensando assim, para 2025, eu não sei. Sinceramente, eu não consigo fazer defesa desse trabalho do Tite. Tite tem algum plano? Por acaso? Tite tem ideia do que ele tá fazendo? Porque até certo ponto, eu achava que o Tite tinha ideia do que ele tá fazendo. Agora eu já não sei mais, pô. E aí? O que você acha? O Tite tem ideia do que tá fazendo ou não tem ideia? Sejam todos muito bem-vindos. Galera, vamos acompanhar, né? Simplesmente alguns jornalistas analisando o trabalho do técnico Tite até aqui, se é que tem, né, análise a ser feita, né? Se você pegar os últimos 8 jogos, são 41,7% de aproveitamento. 3 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. Olha, realmente complicado. Mas vamos acompanhar o que eles analisaram, né, e falaram sobre esse trabalho do Tite, que até aqui realmente tem decepcionado a muitos rubro-negros, beleza? Vou deixar aqui os créditos pro canal do Jorge Igor, pro canal do Bruninho, né, e Simões, e também pro canal do David Jones, beleza? Agora vamos acompanhar o que eles falaram, né, sobre esse trabalho do Tite. Roda aí, produção! Para falar da eliminação do Flamengo, né? O Flamengo tá eliminado da Libertadores. Não pelo 1x0, assim. Pelo 1x0 é totalmente tirável. Totalmente tirável. Você pega o time do Penharol é fraco, muito fraco. Achei fraco o time do Penharol. Bem postado em campo e tal, assim, tem um jeito de jogar. Mas é um time muito ruim. Pega ali os 11 que o Flamengo vai poder escalar na volta e os 11 do Penharol. O Flamengo é muito melhor. Mas tá eliminado porque o Flamengo é um time vergonhoso, né? Assim, uma atuação vergonhosa de um time, de um técnico que simplesmente sabotou o Flamengo. O Flamengo foi sabotado hoje. O Flamengo foi sabotado, mano. Porque, assim... Qual é a explicação, velho? Alguém tem alguma explicação? A gente falou ontem, né? Eu ainda acho que a maior notícia não é a não escalação do Léo Ortiz. É a coisa mais inexplicável. Mas certamente não é a pior coisa, não é a principal notícia. A principal notícia é que o Flamengo não joga nada. Então, assim, a gente até viu, né, uma evolução, 2 partidas aí boas, né? Dá pra falar. 2 partidas boas aí contra Bahia e Vasco. Só que nas 2 partidas você tinha um claro melhor em campo, né? Que ele escolheu não botar. Simplesmente, mano. Assim, a não escalação do Léo Ortiz, ela é dos maiores absurdos que eu já vi um técnico fazer. Dos maiores, assim. Eu tô tentando lembrar, por exemplo, o que o próprio Tite fez contra o Botafogo no intervalo é uma das coisas mais absurdas que eu vi um técnico fazer. Agora, essa do Léo Ortiz, e é uma parada assim, cara, que eu fico buscando aqui explicações. Tipo assim, eu sempre tento fazer esse exercício, tá ligado? Porra, velho, não é possível que eu sei mais do que o Tite. Não sei. Óbvio que eu não sei mais do que o Tite. Então eu fico loucubrando aqui. Fico pensando. Vamos lá. Explicações que podem existir para ele não ter escalado o Léo Ortiz. Velho, eu começo a pensar em todas as hipóteses possíveis, mano. Até acho que eu não acho que seja verdade. Tipo assim, sei lá, ele não gosta dele. Ele, sei lá, ele não foi com a cara dele. Eu não sei, mano. Tá ligado? Eu não sei. Porque assim, futebolisticamente, o Tite não vai conseguir explicar isso. Tipo assim, não botei o Léo Ortiz porque o Penharol joga... Não tem como explicar. É mais velho aqui no canal? Sabe o que eu penso sobre ganhar jogando mal?
Primeiro de tudo, toda vitória você tem que festejar, celebrar, comemorar, isso é óbvio. Agora, quando você ganha pontualmente jogando mal, você fala, pô, fugiu do padrão aqui um pouquinho, ok, vamos retomar. Ganhamos mesmo assim, que bom, mas foi uma exceção. Agora, quando isso é regra, quando você passa a temporada ganhando vários jogos com atuações ruins, você está se aproximando da vitória no momento importante. Gente, isso é lógico. Não é sustentável uma sequência assim. Aconteceu com o Flamengo. Vocês lembram como o Flamengo se classificou em cima do Bolívar? Vocês lembram do futebol que o Flamengo praticou no Maracanã? Então é isso, gente. É o trabalho do Tite. Esse trabalho, pensando assim, para 2025, eu não sei. Sinceramente, eu não consigo fazer defesa desse trabalho do Tite. Vocês lembram o que foi o futebol do Flamengo contra o Bolívar nas oitavas de final? Eu lembro, eu narrei os 2 jogos, eu lembro muito bem. O Flamengo chegou no primeiro tempo a sofrer com o toque de bola do Bolívar. O Bolívar chegou a ter chances dentro da área do Flamengo. O Flamengo, esse mesmo Bolívar que foi primeiro colocado, Flamengo, não fosse o gol do Léo Pereira no finalzinho, que aumentou para 2-0, o Flamengo talvez estivesse fora da Libertadores já. Talvez não voltasse da altitude classificado. Então o futebol do Flamengo, ele tem sido marcado por jogos ruins, é uma inconstância, não é um time que joga bem todo o tempo. O Flamengo, se você pegar, vamos partir ali do pós-Copa América, vamos partir do agosto, que é quando as decisões começam, os mata-matas vão se avolumando e tal. O Flamengo, os bons jogos do Flamengo, contra o Palmeiras no Maracanã na Copa do Brasil, excelente jogo. Não dá pra dizer que o Flamengo foi mal contra o Bahia. O jogo de domingo que ele não venceu contra o Vasco no Maracanã, uma ótima atuação do Flamengo. Mas assim, você vai a conta-gotas, somando as boas atuações consistentes, inteligentes, fortes, sólidas do Flamengo do Tite. O Flamengo de ontem, o Flamengo não pode entrar num dos jogos mais importantes do ano, como entrou ontem. Não pode um dos jogos mais importantes da temporada ser um dos teus piores. Foi um dos piores jogos do Flamengo no ano, na era Tite. Ele tem muita responsabilidade nisso, claro. A partir do momento que toma a decisão que tomou na escalação, ele já começa a perder o jogo. Não existe hoje. O Tite pode não gostar. O Tite pode até usar o argumento que ele usou, o Léo Ortiz se sente desconfortável por ali, mas não existe hoje uma configuração de meio-campo confiável no Flamengo sem o Léo Ortiz. Flamengo e o resultado desse jogo, lamentável, foi um desastre. Uma derrota em casa pro Peñarol. Só torcedor mesmo pra acreditar que vai reverter essa situação, pô. E assim, você pergunta pra mim, você acredita? Eu tenho que acreditar, né, cara? Eu tenho que acreditar, pô. O que eu posso fazer além disso? Ai, cara, na moral, putz, olha... Ai, por que a gente... Por quê? Por que a gente é torcedor? Me fala. Por que a gente... tem essa coisa com o time? Porque o Flamengo... é uma das poucas coisas da minha vida que consegue, assim, estragar a minha noite, o meu dia de uma maneira que quase nada consegue, pô. Pô, galera. Perder pro Peñarol em casa, mané. Como? Vamos lá. Com esse time aí. Com essa galera aí. Como é que reverte isso no Uruguai? Como? Me explica. Tite tem algum plano? Por um acaso? Tite tem ideia do que ele tá fazendo? Porque até certo ponto, eu achava que o Tite tinha ideia do que ele tá fazendo. Agora eu já não sei mais, pô. Não, eu tenho certeza que ele não sabe nada do que está fazendo. Essa que é a verdade. Ele não sabe nada. O Flamengo é um time completamente desorganizado. É um time que fica visível que o treinador já perdeu o controle desse time. É um Flamengo, como falou muito bem, né, o Igor Jorge,
que é conta-gotas os jogos que o Flamengo joga bem e o Flamengo vai se classificando na Bacia das Almas, como se classificou contra o Palmeiras na Bacia das Almas, como se classificou contra o Bolívar na Bacia das Almas, e uma hora isso vai dar ruim, não é sustentável, a verdade é essa. Então eu sinceramente estou muito desmotivado com esse Flamengo do técnico Tite, mas é como o David Jones falou, nós somos torcedores, né? E o torcedor, ele acredita, ele tá sempre tentando, né, buscar motivação, e por mais difícil e quase impossível que seja reverter esse jogo no Uruguai, nós temos que tentar ir lá e fazer esse resultado. O sorteio da Copa do Brasil que aconteceu, nem para ter um pingo de sorte o Tite tem. Vamos decidir o jogo contra o Corinthians na Copa do Brasil fora de casa, ou seja, a decisão, o jogo final, vai ser na Arena Neoquímica. Nem sorte o Tite tá tendo ultimamente, né? Mas coloca aí nos comentários o que você acha sobre isso, né? Coloca a sua opinião, tá? Sobre tudo isso também, sobre o que vem acontecendo. E também eu peço a você que ainda não é inscrito para se inscrever no canal, ativar a notificação no sino e deixar o seu like. Vou deixar os créditos aqui pro canal do Jorge Igor, pro canal do Bruninho Simões e pro canal do David Jones. Daqui a pouco eu trago mais novidades aqui pra vocês, tá bom? Tamo junto? Isso aqui é a nossa paixão. Isso aqui é o nosso amor. Fui, nação!